Oi pessoal, então nós estamos dando início aqui à nossa aula 15 para o primeiro ano A do ensino médio na matéria de Geografia, aula 15 para o primeiro ano A do ensino médio na matéria de Geografia. E aí nós estamos começando o nosso capítulo 9, Estrutura Geológica. Então nós vamos aqui começar o capítulo 9, falando de estrutura geológica. Então, se a gente fizer aqui uma revisão rápida, vamos lembrar que no primeiro capítulo lá desse segundo bimestre, o capítulo 7, nós falamos sobre fundamento da geologia. E aí a gente falou sobre eras geológicas e placas tectônicas. E aí a gente falou lá que o nosso planeta se encontra em constante movimentação e em constante transformação, e essa transformação ela é demarcada a partir de um tempo próprio a esse planeta, ou seja, por isso que a gente calcula a idade da Terra por meio do princípio da escala de eras geológicas, porque a determinação de tempo da formação do nosso globo ela é totalmente diferente da formação e da estruturação de tempo, por exemplo, do tempo histórico. Aí no capítulo 8 nós falamos dos agentes internos e externos do relevo, falamos sobre a ação de agentes internos ou endógenos e falamos sobre os agentes externos ou exógenos. E aí agora a gente vai começar o nosso capítulo 9, falando estrutura geológica. E aí a nossa aula 25, ela chama as rochas, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses elementos naturais, sobre as rochas, identificando as suas diferenciações. Então, as rochas, elas são nada mais nada menos que um composto de minérios, podendo ser o agrupamento de um conjunto ou de um único minério, certo? Sendo que os minérios são substâncias de origem inorgânica, ou seja, não são organismos vivos. E aí então, essas rochas que são esse agrupamento, são essa aglutinação de minérios, elas podem ser classificadas em 3 grandes grupos. Nós temos as nossas rochas ígneas, as nossas rochas sedimentares e as nossas rochas metamórficas, certo? Então nós temos as nossas rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. E aí, cada uma dessas rochas, elas também vão apresentando características, certo? Que lhes são particulares. Então, cada uma dessas rochas guardam características, cada um desses estilos carregam características que são únicas ao seu processo formativo, certo? Então essa divisão das rochas, ela está ligada diretamente ao processo de formação de cada uma. Então, de acordo com o seu processo, de acordo com a sua estrutura de formação de cada uma dessas rochas, nós a dividimos nesses grupos. Então aí vocês têm na tela os 3 tipos de rochas em negrito. E aí a gente vai falar agora um pouquinho de cada um desses tipos de rochas. O primeiro são as nossas rochas ígneas. As nossas rochas ígneas, vocês tiveram um primeiro contato com esse estilo de rocha quando nós denominávamos elas unicamente como rochas magmáticas. Então, as rochas ígneas são as nossas rochas magmáticas, certo? Então, pela etimologia da palavra, nós estamos falando sobre estilos rochosos ligados à nossa estrutura do magma, certo? Então, esse tipo de rocha, ela
ela é dividida em duas categorias. Ela pode ser intrusiva ou extrusiva, certo? Então nós temos duas subdivisões das nossas rochas ígneas: as rochas intrusivas ou extrusivas. As rochas intrusivas são as rochas que se formam no interior da nossa crosta terrestre, certo? Então, as rochas intrusivas, elas foram formadas no interior da crosta terrestre. Essas rochas, elas são conhecidas como rochas plutônicas. Então, são rochas que se formaram lá no interior da nossa crosta terrestre. E aí nós temos outro tipo, que é a rocha extrusiva. A rocha extrusiva, ela também é conhecida como rocha vulcânica. E ela se forma na superfície da crosta. Então, a rocha intrusiva, ela é uma rocha que se forma no interior da crosta terrestre, ou seja, o resfriamento do magma aconteceu no interior da crosta, e a rocha extrusiva, ela teve o seu resfriamento no exterior da nossa crosta terrestre, certo? Então nós podemos ter estas duas divisões dentro das nossas rochas magmáticas, tá? Então as rochas ígneas, elas podem ser intrusivas ou extrusivas. Ou a gente pode dizer que as nossas rochas magmáticas, elas podem ser plutônicas ou vulcânicas. A definição de plutônica ou vulcânica, ou de intrusiva ou extrusiva, aí tanto faz, é só referente à expressão, ao termo, ela está ligada ao processo direto do resfriamento do magma, tá? Então, eu subdividi as minhas rochas magmáticas a partir do local onde acontece o resfriamento do meu magma. Então, se o resfriamento do magma aconteceu no interior da crosta, essa rocha vai apresentar características particulares deste estilo de resfriamento. Agora, se o resfriamento acontece na superfície da crosta, essas rochas vão trazer características deste estilo de resfriamento, certo? E aí nós temos as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas pelo acúmulo e compactação de sedimentos, certo? Então a rocha sedimentar, como o próprio nome nos coloca, ela é formada pelo acúmulo e compactação de inúmeros sedimentos, certo? Então essas são as nossas rochas sedimentares. E as rochas sedimentares, elas também podem ser divididas em dois grupos. Então eu posso definir as rochas sedimentares como detríticas ou químicas, tá? E aí, por que a gente chama de detríticas ou químicas? As rochas sedimentares detríticas, elas resultam da compactação de fragmentos de outras rochas. Então, no processo erosivo de outras rochas, no processo da ação dos meus agentes exógenos pela prática erosiva física, eu tenho a formação das rochas detríticas. Mas, se o meu processo erosivo for de base química, eu tenho as rochas sedimentares químicas, que resultam da compactação de sedimentos provenientes da erosão química,
certo? Então lembra que o processo erosivo ele podia acontecer de maneira física ou química. Então a gente também subdivide a formação das rochas sedimentares de acordo com a origem do sedimento que a origina. Então, se essa rocha se originou de uma fragmentação física, ela é uma rocha sedimentar detrítica. Se essa rocha se originou de uma degradação, de uma erosão química, essa é uma rocha sedimentar química, certo? Então, a denominação ligada diretamente ao ponto de origem dessa rocha. Ponto de origem desse fragmento. E por fim nós temos as nossas rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas também são conhecidas como rochas gnáseis. Elas são formadas a partir da composição e estrutura de outras rochas. Então, as rochas metamórficas, elas surgem a partir da transformação de outros tipos de rochas ígneas ou de rochas sedimentares. E essa transformação, vamos colocar essa metamorfose, utilizando o sentido da palavra, ela acontece devido à exposição dessas rochas a elevadas temperaturas e a elevadas pressões. Então, as rochas metamórficas, elas se formam da transformação da composição e estrutura de outras rochas devido à elevação da temperatura do lugar que essa rocha se encontra ou devido à pressão exercida sobre ela, certo? Nas rochas metamórficas, fica bem fácil da gente entender que o processo formativo das rochas, eles estão diretamente interligadas. Por quê? Uma rocha ígnea e uma rocha sedimentar pode dar origem a uma rocha metamórfica. Uma rocha metamórfica e uma rocha ígnea pode dar origem a uma rocha sedimentar, certo? A rocha ígnea sedimentar e a rocha metamórfica, elas então se encontram diretamente interligadas em um ciclo constante de transformação, certo? Então as nossas rochas, elas se encontram em um ciclo constante de transformação. E quando a gente fala, por exemplo, na movimentação do nosso magma lá no nosso manto, no interior do nosso manto, fica muito fácil da gente entender essa movimentação, fica muito fácil da gente entender essa estruturação que acontece, entendendo que essa movimentação ela é constante de formação e deformação de rochas, e então quando essas rochas, por exemplo, ígneas, chegam à nossa superfície, esse processo de transformação ele não é interrompido, pelo contrário, ele é constante. O processo de transformação, ou melhor, o processo de novas formações de rochas, são ações constantes e, acima de tudo, independentes da ação e escolha humana. A gente não precisa colocar aqui que essa formação rochosa é uma ação exclusiva do homem. Não. Esse processo de transformação e reformulação das rochas é um processo estritamente natural. O homem simplesmente se beneficia dessa movimentação, mas esse processo do ciclo das rochas é um processo natural. Certo, pessoal? Então vai ficar para vocês como lição as questões do caderno de exercícios referente ao capítulo 9, certo? Semana que vem a gente vai continuar o capítulo 9. Por isso que eu não pedi para vocês fazerem resumo agora, porque a gente vai continuar a nossa discussão referente ao capítulo 9. Mas eu já peço, leiam a primeira parte do capítulo 9 lá do caderno de exercícios e da sua apostila
porque vai ajudar vocês na elaboração das questões, na resolução das questões do nosso caderno de exercícios, certo? E aí, mandem para mim via aplicativo Vindimo ou para o meu e-mail, certo, pessoal? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.